Hoje é dia da gente entender como que funcionam os hooks, né? Use callback e use memo no React. Você sabe como eles funcionam? Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né, na abertura do vídeo aí, hoje a gente vai entender melhor aí como que funcionam esses dois hooks aqui, né? Tem bastante gente aí que tá pedindo nos comentários um vídeo assim, né? E como não poderia deixar essa oportunidade passar, né? Antes da gente entrar aqui e explicar o funcionamento dos hooks, né? Porque assim, vai ter muitos tutoriais aí na internet te ensinando como que utiliza e tal, né? Questão do array de dependências e tudo mais, né? Só que eu quero trazer um pouco de informação extra aqui, né, para vocês. Que é o seguinte, o próprio arquivo aqui já está dando um spoiler do que a gente vai falar, né? Que é a parte de memoization, né? Para quem não sabe, esse é o conceito por trás aí do funcionamento desses dois hooks aqui do React, beleza? E então eu acho interessante a gente entender esse funcionamento primeiro, né? Porque eu acho que é o mínimo ali que a gente precisa para poder sair utilizando de maneira mais consciente, né? Esses dois carinhas aqui, né? Que eles são muito úteis, só que a gente não pode sair utilizando eles também de forma desenfreada aí, né? De colocando em qualquer função, em qualquer variável. Não é bem assim que funciona, né? E boa parte desse ensinamento vem do conhecimento que você tem dessa estratégia que chama memoization, né? Então vamos lá. Antes da gente vir para o código aqui, vamos dar uma olhadinha, né, no que é esse conceito de memoization, beleza? Bom, eu vim aqui, né, e aqui a gente vai escrever um pouco, só ver se está funcionando de boa. Beleza, tá funcionando. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui memoization. Não sei se o zoom assim tá bom, se aumenta mais um pouquinho. Acho que assim tá bom. Beleza? Então vamos lá. O que é memoization primeiro, né? O que é isso? Bom, se for resumir a bem grosso modo, né, memoization é uma técnica de otimização. Beleza? Qual que é o objetivo dela? É deixar mais eficiente, mais rápido ali o nosso código, né? A gente vai ver direitinho ali como é que funciona o useEffect e o useCallback, mas o que consiste, né? Assim, a gente sabe agora que memoization é uma técnica de otimização, mas como que ela faz isso? Como é que ela funciona? Através de cache, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter? Imagina o seguinte, né? Imagina que a gente tem aqui, vou até trocar de cor. Imagina que a gente tem aqui uma função fn, né? E ela recebe parâmetros ali e tal, né? Pode ser, sei lá, parâmetro A e parâmetro B, beleza? Daí, essa função, ela vai ter um retorno. Tem um return aqui, beleza? E a gente pode ter colocado aqui um retorno C, né? Ela recebe um parâmetro A, um parâmetro B e retorna um C. E aí, né? A primeira vez que ela for invocada, vai ser calculada, né? Então vai ser feito esse cálculo aí e vai ser retornado o C. Só que na segunda vez, isso na primeira, né? Vou colocar até aqui. Primeira vez. Na segunda vez, a gente vai verificar primeiro, né? Por exemplo, é a mesma função e ela está recebendo os mesmos parâmetros ali, o parâmetro A e o parâmetro B, eles não mudaram. Então, em vez de calcular direto ali e fazer a computação de novo dessa função aqui no caso, né? Na primeira vez, né? Eu até esqueci de uma parte importante aqui. Então, aqui na primeira vez, a função recebe parâmetro A, parâmetro B, retorna o C, né? E aí, esse valor aqui, ele é salvo em cache. Beleza? Então a gente salvou isso aqui num cache. Daí, na segunda vez, né, a gente recebeu ali a mesma função, ela recebeu os mesmos parâmetros, né?
E aí, em vez de calcular e retornar o C de novo, já vai lá no cache e retorna o cache. Beleza? Então evita de ficar recalculando aquela mesma função, né, várias vezes. Imagina uma função complexa, né, uma função que, sei lá, tem que percorrer uma rede de 500 mil itens ou, sei lá, de tamanho 1 milhão ou mais. Imagina a gente ter que ficar repetindo esse cálculo toda vez, né, e não faz sentido, né? Então é uma estratégia, né, bem interessante que a gente guarda esse valor no cache, né, e daí, toda vez que precisar de novo daquela função, já retorna o cache direto, né? É muito mais rápido e economiza processamento também, beleza? Então, a gente pode até colocar aqui, ó, cache. A gente vai ter ali uns dados guardados de forma temporária, né? Temporários até serem requisitados, né? Daí, quando esse dado ele for requisitado, né, aí ele vai ser retornado de forma mais rápida e sem processamento, não, novamente, né, sem repetir o mesmo processamento, beleza? Então, o que a gente pode voltar aqui então e anotar também que é importante, mais rápido e eficiente, certo? Então aí, antes da gente, né, calcular a função de novo, a gente retorna o cache. Tá. Como que isso aqui funciona, né? Tá, como que o... Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo ali de como que isso aqui funciona por baixo dos panos. Então, tem que colocar aqui. Como que funciona? Bom, basicamente, closures e high order functions. Beleza? Bom, e no React, né? A gente vai entrar um pouquinho em detalhes ali o que são closures, o que são high order functions, mas vamos dar uma olhadinha no React, né? Tá no React. A gente precisa ali, né, de ter funções puras. Beleza? E o que é uma função pura? Vamos lá. Imagina que a gente tem uma função, por exemplo, ali que soma, né? Função de soma. Ela recebe ali A, recebe B. E daí ela vai retornar ali A mais B. Beleza? Isso aqui é uma função pura, função bem simples, né? Que dado dois valores, né, dado parâmetros ali, sempre que for aqueles mesmos parâmetros, ela sempre vai retornar o mesmo valor, correto? Então assim, se eu passo aqui 1 e 1, ela sempre vai retornar 2. Ela nunca vai retornar um número diferente de 2, certo? Agora aqui que é uma função impura, né? Uma função que não é pura. Imagina que a gente tem uma soma também. E aí ela recebe também A e B. Daí ela retorna, por exemplo, aqui, um math.random ou um date, por exemplo, né? Vamos colocar um date que acho que é mais interessante aqui. Então ela dando um date aqui. Um get time, na verdade. Mais
A mais B. Certo? Então, perceba. Agora, vou fechar aqui. Agora, se eu passar aqui 1 e 1, ele não vai ser 2 mais, né? Porque ele vai... Toda vez que essa função aqui, ela receber esses parâmetros, ela for invocada, o date aqui, ó, ele vai ser diferente. Certo? Então, essa função... o massa é que eu tô escrevendo e tá aqui embaixo. Então, aqui, ó, uma função impura, né? Uma função pura, como eu estava comentando, é uma função que, dado 2 parâmetros, ela retorna sempre aquele mesmo... Ela vai sempre retornar o mesmo valor. Certo? Então, se os 2 parâmetros forem sempre iguais, o retorno sempre vai ser o mesmo. Então, se a gente passar aqui 1 e 1, aqui sempre vai ser 2. Certo? Na função de baixo, nessa daqui, toda vez que a gente passar, a gente pode passar o mesmo parâmetro várias vezes e o resultado ele sempre vai ser diferente, porque ele sempre está pegando o time. E o time, o tempo, nunca vai ser o mesmo. Cada segundo que passa, cada milésimo de segundo que passa, esse valor aqui ele vai ser diferente. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de função impura e esse daqui é um exemplo de função pura. Então, aqui, pura, não pura. Beleza? Tá. Esses aqui são os conceitos que a gente precisa entender para entender a parte de memorization, tá? Por exemplo, a gente tem que entender o que são closures, né? Closures tem várias definições, mas uma que eu acho bem interessante é o seguinte. Eu vou ter... O que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar aqui para o canto aqui, ó. Que é o seguinte, fala que closures permite, né? Funções ter variáveis privadas. Beleza? Então, closures basicamente permite, né, a gente ter variável privada. A gente vai ver isso aqui agora na prática quando a gente for implementar ali um memorization aqui, tá? E higher order functions basicamente são funções que podem receber outras funções ali ou retornar outras funções, né? Então, são composição de funções que a gente utiliza bastante isso no React, né? Porque lembrando que todo componente em React nada mais é do que uma função, certo? Então, quantas vezes você passou uma função como parâmetro para outra? Isso nada mais é do que uma high order function, beleza? Tem conceitos aqui mais complexos, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Até pode, se você tiver dúvida, né, sobre closure, sobre high order functions, e pode deixar nos comentários, né, que eu posso trazer um vídeo aí extra, né, explicando melhor esses conceitos. São conceitos muito importantes no JavaScript e tem uma galera que não manja, não entende bem. Então, não adianta nada a gente ficar investindo tanto tempo assim em algumas features ali interessantes do React, né? Por exemplo, eu quero entender como usar melhor ali o use callback, o use memo, mas eu não sei esses conceitos aqui por baixo dos panos. Então, assim, a gente talvez, se você não entender os conceitos, você não vai saber a hora correta de utilizar, a hora que não deve utilizar, né? A hora que não faz sentido, né? Então, é importante a gente entender esses conceitos aqui. E se você tiver dúvida, né, como eu comentei, de closures ou high order functions, deixa nos comentários aí que eu posso trazer um outro vídeo sobre isso também, beleza? Tá. Continuando aqui, a gente pode fazer o seguinte agora. Eu acho que a gente já entendeu aqui mais ou menos o conceito de memorization, né? Então nada mais é do que uma técnica de otimização e deixa bem mais rápido ali, mais eficiente, né, o nosso código. Então a função vai ser executada uma vez e o retorno vai ser guardado no cache. Então toda vez que essa mesma função for invocada com os mesmos parâmetros, ele vai retornar o cache direto, beleza? Então aqui eu posso invocar essa função aqui agora 300 vezes, ela nunca mais vai computar 300 vezes com o mesmo parâmetro, né? Nunca mais ela vai executar de novo, né? Nesses 300 vezes aí ela não vai ser calculada novamente, ela já vai retornar o cache direto, né? Isso traz um ganho de performance absurdo, né?
Tá, mas como que a gente pode implementar, né? Vamos implementar um memoization aqui pra gente entender como é que funciona isso na prática. Tá. Pode fazer o seguinte. Vamos lá, eu vou pegar o teclado aqui. Tá. Então vamos criar aqui nossa função memoization. Beleza? Então, primeira coisa aqui, ela vai receber um fn, certo? Primeira coisa que ela vai receber uma função. Eu não vou tipar nada aqui, né? Não vou ficar preocupando com tipagem agora. Beleza? Ele vai ficar com o n aqui por enquanto. Não é muito o foco aqui do vídeo agora. Mas, vamos lá. Então, o que que eu preciso, né? Imagina o seguinte, vamos lembrar lá. Você passa a função como parâmetro para a função de memoization. E se essa função ela for invocada de novo, se ela for invocada a primeira vez, ele vai ser calculado, né, o resultado da função e vai ser salvo em cache esse resultado. Como que a gente salva isso em cache? O que a gente precisa fazer aqui, primeira coisa aqui na nossa função é criar o nosso cache, né? Então vamos aqui criar um cache, né? Aqui a gente pode fazer de várias formas, tá? Esse cache. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um new map aqui. Se você não sabe o que é o map, ou seja, nunca utilizou o map, né? Nada mais é do que o seguinte, ó. Se eu der um console nesse map aqui, ele é um conjunto, né, de chave e valor, né? Basicamente isso. Aqui a gente poderia criar um objeto também, poderia criar um array aqui, sim, não tem, sem problema nenhum, né? Vamos utilizar o map aqui, por enquanto, pelo menos. E aí, aqui a gente vai fazer um outro esquema aqui agora. Ó, perceba que é uma função, meu memoization é uma função, e ela vai retornar uma outra função. Então, eu vou retornar aqui args. Então, todos os argumentos, que são, né, por enquanto, que vai ser do tipo n. E eu vou fazer o seguinte. Dar um return cache ponto get. Então, esse map aqui, ele tem alguns métodos, ó. Como ele é um array, né? Então, a gente tem alguns métodos aqui. E tem o método set e o método get, que é os que vão importar pra gente aqui nesse momento. Então, eu vou dar um get e passando uma key, que eu ainda não tenho. Então, eu preciso passar aqui para ele uma key. Essa aqui ainda não existe. Então, o que a gente vai fazer? Então, para cada posição nesse cache, eu preciso de ter uma key para poder identificar, né, qual função ela está sendo chamada e para verificar a questão dos parâmetros e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui para criar essa aqui? Essa aqui, ela pode ser, né, alguma coisa parecida com isso. args.join. Já vamos entender o porquê disso daqui. Tá. Beleza. Então, dado um aqui, a gente vai retornar o cache dessa aqui, né? Só que a gente tem que fazer uma outra verificação aqui antes, né? Porque se... Que interessante. Se o cache getKey já existir, então eu retorno ele direto. Certo? Aqui, ó, pensa comigo. A gente tem essa função, ela já foi invocada outra vez. Já é a segunda vez, por exemplo. Né? Nesse exemplo nosso aqui, ó, ela foi invocada a primeira vez e aí já salvou no cache. Então, na segunda vez, ela já vai existir aqui, né? Então, aqui, se eu der um cache pegando pela key, aí eu já posso retornar direto do cache, certo? Aí, se não, aí eu vou calcular. Então, aí eu posso criar aqui uma constante result. Ela vai ser, se tiver, né, o fn. Então, eu posso passar fn
args, então eu passo os argumentos ali para fn, daí eu calculo, né, a função e retorno o result. Beleza? Então, basicamente, né, a minha função, ela pode ser isso daqui. Beleza. Tá. Eu acho que pra gente conseguir ver isso daqui, né, visualizar, porque eu só vi aqui no local histórico, pra ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Eu vou copiar essa função. Eu vou vir aqui, por exemplo, no meu hook de auth. Então eu posso vir aqui num hook. Só pra gente não perder muito tempo, eu vou criar a função aqui dentro. Vai dar uns erros aqui de n. Vou passar aqui que é n. Vou passar aqui que é n. Beleza. E daí, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar uma outra função aqui. Que ela vai ser um... Chama ela de fn mesmo, vai? Pra ficar mais fácil. Então ela recebe um número A, um parâmetro A, um parâmetro B. Os dois são números. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer só uma soma mesmo. Então A mais B. Beleza. E aí aqui eu vou fazer o memoization. Então eu vou fazer aqui o memoization. Vou deixar assim mesmo o nome. E eu vou passar a minha função memoization, certo? E eu vou passar fn. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer esse velho uma função, né? Esse velho é memoization com uma função, então eu posso passar aqui 1 e 2 e vou passar ele duas vezes. Beleza? Então a gente pode fazer isso. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar esse teste aqui só pra gente ver o resultado. Ele não mostrou resultado nenhum, porque eu não tô dando console, né? Tá, vamos colocar uns consoles aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Primeira coisa, né? Deixa eu dar um console nesse cache pra gente ver o que acontece aqui com esse cache. Olha que interessante. Então, a primeira vez que ele rodou, né? Um cache com um map ali com 0 posições. Beleza. Daí, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou dar um console aqui também nesse key pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Olha que interessante. Então eu tenho um key 1,2 aqui. 1-2, certo? Por quê? Porque são os parâmetros que eu passei pra cá. Ó. Então é o parâmetro 1 e o parâmetro 2, certo? Se eu mudar aqui, ó. Então ele tem o parâmetro 2,2 e o parâmetro 1,2. Beleza? Que são as invocações aqui da minha função. Eu vou deixar o 1 mesmo. Aliás, 1,2, né? Mesmo. E aí a gente pode fazer o seguinte agora. A gente tá vendo o console, o cache, tá vendo aqui. Se tiver, no caso aqui, essa função já ter sido chamada com aqueles mesmos parâmetros, a gente pode dar um console aqui, ó. Falar assim, ó. Retornando cache. Não entrou aqui, né? Então tem algo errado. A gente pode fazer... Deixa eu verificar aqui se está tudo certinho. Eu tenho minha função de memoization, ela cria um cache inicialmente. Ela tem um retorno aqui, que é um arrow function. Aqui é para criar minha variável privada, né? Minhas variáveis privadas, igual a gente comentou aqui, né? Permite a gente criar variável privada. Beleza. Tá retornando aqui. Eu quero dar um console nesse.
result. Beleza, tá somando 1 e 2. Então tá me retornando 3. Só que ele tá calculando as duas vezes, né? Ele não tá fazendo a parte de cache que a gente comentou, né? Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Ah, tá. Entendi. É porque assim, ó, faltou um detalhe importante aqui, ó. Perceba que o que a gente faz. Ó, na primeira vez, né, a função ela vai ser invocada e aí tem os parâmetros e ela retorna ela tem um retorno aqui, né? E aí depois disso a gente tem que fazer o quê? Que a primeira vez, como ele não tem nada no cache, então a primeira vez ele vai ter que ser calculado de qualquer forma. Só que depois de calculado a primeira vez, a gente tem que salvar isso no cache. E é o que está faltando aqui, ó. Então a gente precisa fazer o seguinte: um cache.set na key passando o result. Certo? Olha o que acontece agora. Olha que massa. Ó, a primeira vez, eu vou remover esse console aqui que não interessa pra gente agora mais. A primeira vez, né, ele entrou ali, entrou aqui, 1, 2 e retornou o resultado 3, certo? Isso aqui é o console dessa primeira chamada aqui, ó, da linha 55, beleza? Tá, até aqui a linha 55. Aqui embaixo, ele entrou lá e aqui é a mesma, né? 1, 2. E ele retornou o cache direto. Ele não calculou mais. Ele não precisou vir aqui, ó. Ele não entrou nessa parte aqui. Ele já entrou nesse if e deu um retorno direto. Ou seja, o nosso cálculo aqui, ele não foi feito novamente, né? Como ele já tinha isso salvo em cache, ele só retornou o cache. Interessante, né? Então é assim que o seu use callback, seu use memo, eles funcionam por baixo dos panos, né? Eles criam essa camada de cache e daí retorna, né? Só fica retornando, fazendo o retorno da função com base no cache, uma vez que ele já esteja salvo no cache, né? Ele só vai calcular de novo, né, quando tiver alguma alteração na função, ou os parâmetros mudaram, alguma coisa aconteceu, né? Algo aconteceu que deixou a função diferente, né? Ela pode ter mudado de posição na memória também, então ela seria teoricamente, né? Na prática, na verdade, ela seria uma nova função, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes questão de memória, não, nesse vídeo. A gente pode entrar em detalhes sobre isso em outros vídeos aí. Mas, o seguinte, o que eu queria deixar de mensagem aqui para esse vídeo? A gente não deve ficar utilizando o use callback, o use memo de forma desenfreada, sabe? Sem você entender o porquê tá utilizando ele, né? Se você não tiver certeza se precisa dele ou não, na dúvida é melhor não utilizar. Por quê? Porque por mais que a gente tenha na nossa cabeça que eles são hooks de otimização, só que ele tem um custo, né? Ele tem que verificar, lembra do array de dependência, né? Lembra que a gente tem lá o use callback, ele recebe uma função, tal coisa aqui, e ele tem um array de dependência. Então toda vez que esse array de dependência aqui ele mudar, tiver várias variáveis aqui, né? Toda vez que alguma delas mudar, aí ele tem que verificar isso aqui de novo, né? Então ele tem que checar, tem que fazer essa checagem novamente. Então, o que acontece? Não é interessante, né? Se a gente não tiver certeza que aquele cálculo da função que ele é muito complexo, às vezes não faz sentido. Esse cálculo que ele vai ter que fazer aqui vai ser maior do que o cálculo de recriar a função do zero. Entendeu? Então, quando a gente não utiliza o use callback, por exemplo, a gente cria uma função aqui direto, aqui, uma fn e tal, passando aqui parâmetro A, parâmetro B e tal. Se for uma função, por exemplo, funções simples, né? É lógico que essa função aqui é muito simples, né? Mas assim, percorrer uma rede que não é tão grande, isso não é uma tarefa complicada aí para o JavaScript. Então, não precisa da gente ficar utilizando o use callback para isso, né? O próprio React, na hora que ele destruir essa função e criar de novo, vai ser tão rápido que não tem necessidade de a gente utilizar um use callback, né? Então, por quê? Porque se a gente utilizar o use callback, a computação que o use callback vai ter que fazer aqui para verificar se teve alguma alteração ou não, verificar a questão do cache aqui que a gente comentou e tal,
toda essa parte de memorization, vai ser maior do que o cálculo da função em si. Então, vai ter que calcular a função de qualquer forma, né? Se for o caso de tiver uma re-renderização, alguma coisa assim, ou algum parâmetro mudou. E ainda vai ter o cálculo do use callback para poder verificar, né, se de fato mudou. Porque para ele ter certeza, de qualquer forma, ele vai ter que verificar isso daqui. Então, ele sempre vai ter que verificar. Então, só quando mudar, ele altera, né? Só quando tiver uma alteração aqui na rede de dependência, daí que ele vai calcular de novo. Então, ele, no pior caso, né, ele vai ter que fazer a verificação. Esse aqui ele vai ter que fazer de qualquer forma sempre, mas ele vai ter que fazer a verificação aqui, que já é um trabalho custoso, e depois ainda vai ter que fazer o recálculo da função de novo, porque se tiver mudado algum parâmetro aqui, né, alguma dependência aqui do array, ele vai ter que de qualquer forma calcular a função novamente, né, vai ter que recriar essa função novamente. É uma função que ainda não tem em cache, por exemplo, né? Então, isso vale para o use mesmo também, tá? Então, por isso que é importante a gente entender esses conceitos para não sair utilizando de forma desenfreada e sem muita responsabilidade, né? Então, na dúvida, eu não utilizo o use callback, uso a função padrão mesmo, assim, vão ser raros os momentos que a gente de fato precisa do use callback. Por exemplo, se for uma função que está numa rede de dependências ali do use effect, pô, aí o próprio slint ele vai te forçar, né? Se você estiver utilizando o slint ali configurado, ele vai te forçar a você englobar, né? Envelopar essa função no use callback, beleza? Por exemplo, um outro cenário interessante a gente utilizar o use callback. Imagina que você tem um hook e esse hook você vai disponibilizar, dentro dele você tem uma função e essa função você vai disponibilizar ela para fora do hook, né? Vai ser uma função que você vai disponibilizar externamente. Aí é interessante você envelopar ela, né, no use callback, beleza? Se for um set state também, sei lá, você tem um state, um set state, sei lá, qualquer coisa aqui. E aí você vai disponibilizar a função de set state aqui, ó, para fora do hook. Então é interessante você envelopar ela no use callback e daí, né, criar uma outra função, né, na verdade, você vai envelopar aqui, né, senão você vai criar uma outra função. Essa função, ela vai retornar o set state aqui, por exemplo, né, e tal, né, vai ter um parâmetro aqui. E aí você vai disponibilizar essa função aqui, certo? E ela vai estar envelopada aqui com o use callback. Use callback. Certo? Então você vai ter... a sintaxe aqui tá errada, mas acho que vocês entenderam. Então você vai criar uma outra função, essa função ela vai envelopar o use callback junto com o seu set state. Você disponibiliza ela, né, externamente ali para utilizar fora do hook ali, né? Então, são alguns momentos ali que são bem interessantes a gente utilizar o use callback. Fora isso, né, só se for um cálculo muito complexo e tudo mais, e na maioria dos casos a gente não tem cálculo tão complexo assim, né, para ter necessidade de utilizar o use callback, beleza? Ou use mesmo. Tudo que eu tô falando aqui também vale pro use mesmo, beleza? Galera, pro vídeo de hoje não ficar mais extenso, é isso que eu queria trazer. Então, se você curtiu, você gosta desses tópicos mais avançados, o vídeo ficou bem longo, mas eu acho que eu consegui trazer um pouco mais de clareza aqui, de clareza aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você curte esses tópicos mais avançados aqui para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo pro canal, beleza? Então, deixa o seu like, compartilhe esses vídeos assim, dá bastante trabalho para fazer, e compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Valeu, galera, falou e até a próxima. From the dead.